MedievalCast hoje com um episódio muito especial. Estou aqui com o Dr. Cleto Rocha Pombo, que é médico, psiquiatra, e vamos conversar hoje sobre saúde mental e trabalho. Um tema muito atual, mesmo porque agora temos no Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou no PGR, os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, um tema que tem aquecido muito, trazido novas reflexões à área de SST, Saúde e Segurança no Trabalho, e por isso fizemos aí a honra, a questão de chamar o Cleto, o Dr. Cleto Rocha Pombo, para conversar com a gente. E vamos conhecê-lo primeiro. Tudo bem, Cleto? Obrigado pela sua aceitação do nosso convite. Fala um pouquinho de você e das suas formações. Eu agradeço muito o convite, um prazer muito grande estar aqui para falar de algo, né, Jorge, que está na alta, que é a questão do trabalho. Eu já vou explicar por que está na alta a questão do trabalho. Eu sou médico, sou psiquiatra, sou psicanalista também, tenho formação como coach integral sistêmico, sou professor da faculdade Sesumar, de psiquiatria e medicina. E por que eu falo que está em alta? Porque nós estamos passando por uma revolução na questão do trabalho. Se você voltar uns 5 ou 10 anos atrás, tudo era mais lento, tudo era mais. As pessoas tinham mais tempo e prazo para fazer as coisas, você não tinha inteligência artificial. Então, o que acontece? As pessoas poderiam trabalhar de uma maneira mais tranquila, porque ela realmente era muito suficiente e necessário a presença dela ali. Hoje, a inteligência artificial está tomando conta dos trabalhos e muitas pessoas estão sendo despedidas. O que isso implica? Implica que hoje o funcionário vai ter que fazer 2, 3 funções, senão ele vai ser descartado, porque a tecnologia está tomando espaço e a pessoa vai ter que ter mais paciência, mais dedicação, ela está sendo mais exigida. Então eu acho que o tema do trabalho agora, eu acho que ele é a alta, assim, hoje, em relação a desempenho, a saúde mental. E sem saúde mental, o próprio Freud falava, né? Como é que se sabe se a pessoa é saudável mentalmente? Se ela tem a capacidade de trabalhar e de amar. De amar nos relacionamentos, de trabalhar, produzir. Então, hoje a gente não tem como, assim, deixar a pessoa muito para resolver, para ver se ela melhora. Hoje em dia o mercado está exigindo, então, que realmente as pessoas tenham um desempenho alto, senão ela vai ser despedida. E é muito importante também, Dr. Cleto, a gente verificar que existem, então, algumas doenças mentais, alguns sintomas, enfim, alguns casos que são causados pelo trabalho, mas aqueles também que não são. Então, como que clinicamente isso é visto no seu consultório e na prática da psiquiatria também? Como que isso está sendo verificado? Então as pessoas vêm até mim de duas maneiras. Às vezes ela vem deprimida, então, porque assim, ó, a depressão e a ansiedade, ela é um resultado final de problemas que não foram resolvidos. Então, por exemplo, a depressão, a pessoa chega, como é que faz para saber se tem depressão? É simples, é fazer duas perguntas. Sente tristeza e sente desânimo? Aí a pessoa, se ela falar que sim, eu preciso da intensidade e da frequência. Porque tristeza e desânimo todo mundo tem. Então, mas como é que é essa tristeza? É todo dia, de vez em quando? Ah, não, doutor, é todo dia. E é fraca, forte, moderada? Não, é muito forte. Para mim, a vida não tem mais sentido. Eu não vejo graça nas coisas, não tem mais. Não tem por que mais fazer as coisas. Para mim, eu ficava na cama. E desânimo? Aí também é muito intenso. Então, assim, tristeza e desânimo intenso é depressão. Só que a depressão ela é muito complexa. Ela tem vários fatores que geram essa doença. E essa depressão, a pessoa passa despercebida nos cotidiano, mas na hora que ela for trabalhar, aí ela vai aparecer, porque daí vão exigir dela que ela cumpra horário, que ela chegue, né? Então, às vezes a pessoa vem com uma depressão e não tem consciência do que está acontecendo com ela. Ela não sabe nem que é do trabalho. Mas aí eu vou investigando, como é que tá a relação com o seu marido, né? Como é que tá a relação com os filhos? Às vezes tá com problema com o filho em casa, às vezes está com problema no casamento, às vezes está com problema que a pessoa não tem, por exemplo, lazer.
Tem pessoas que não aprenderam a se divertir. Por quê? Às vezes começou a trabalhar muito cedo, essa pessoa ela não consegue ter lazer. Então, ela vai adoecer, porque ela começa a trabalhar. E por que que tem o final de semana? Para a pessoa descansar. Então, a pessoa precisa ter atividade de lazer. Muitas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, elas deixaram de brincar, vamos dizer assim, para começar a trabalhar. Essa pessoa, quando vira um adulto, ela vai sofrendo no trabalho, por quê? Vai levar o trabalho muito a sério, porque ela não tem lazer. Nós temos dois tipos de cansaço, o físico e o mental. O físico, você dorme e acorda zerado. O mental, você dorme e se acorda pior. O cansaço mental só tem um jeito, que é lazer. Então, se o colaborador não tiver atividade de lazer, não é só final de semana, umas 2, 3 vezes por semana de lazer, ele vai acabar adoecendo. Uma coisa muito interessante que eu pego no meu consultório também, pacientes com depressão que vieram com 3 anos sem tirar férias. Às vezes até eu brinco com a pessoa, né? Fala, quer ter depressão? Fica 3 anos sem tirar férias. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de responsabilizar o trabalho em si. Porque às vezes a pessoa não está sendo responsável com a vida dela. Ela não está cuidando do corpo dela, ela come qualquer coisa, está acima do peso, não faz atividade física, não tem lazer, o relacionamento está complicado com os filhos, então às vezes falta perdão, gratidão, ou seja, a pessoa tem que cuidar da vida dela de uma maneira sistêmica. Agora, você também tem pessoas, trabalhos estressantes. Como é que eu sei que o trabalho é estressante? Porque não é só aquela. Se você tirar a Maria, o João vai vir ali e vai se estressar também. Durante uma época eu trabalhei numa instituição e todos, era como um professor, né, numa instituição universitária, todos os professores estavam doentes. Gastrite, outro síndrome, porque era muita cobrança, muita exigência. Então, é um trabalho que era estressante, porque não era só um, era todo mundo que está lá se queixava do trabalho. Entendi. E existem também alguns fatores, né, como uso de drogas, também hábitos de vida, como a qualidade do sono, obesidade, que já foi dita, anteriormente. E esses fatores, pessoais, né, o que que você observa que existe um perfil do adoecimento, em relação nós estamos falando de depressão, ansiedade, estresse, né? Fala um pouco para nós desses fatores. Então, na verdade, assim, como eu disse, a pessoa tem que ter uma vida sistêmica. Porque não é só chegar, eu tô com depressão, eu quero tomar um remédio. Ah, tô com ansiedade, eu quero tomar um remédio. Ela vai ter que cuidar da vida dela. Isso é um fator. Ela vai ter que ter hábitos saudáveis. Senão ela vai chegar e vai adoecer. Ou às vezes ela já está adoecida. Nós vivemos uma sociedade meio adoecida. Porque as pessoas acabam não tendo metas, objetivos, elas começam a ficar no vício da reclamação. E aí você pega homens que ficam abusando de álcool, né? Às vezes com conflito com a esposa, então às vezes as esposas ficam falando mal do marido falando mal das esposas. Ou seja, esses relacionamentos afetivos são a base da saúde mental. E aí essa pessoa no trabalho ela vai ter dificuldade. Agora, por exemplo, você tem também situações onde você tem um chefe abusivo, narcisista, que faz assédio moral, que humilha, que cobra demais. Então esse é um outro fator também muito importante também. Mas aí é interessante também, ô Jorge, para a gente ter uma noção da pessoa, é você ver o histórico anterior. Ela já teve problemas em outros trabalhos? Porque às vezes a pessoa nunca teve problema, ela trabalhou em 4, 5 outros trabalhos e foi super bem. Mas naquele ali ela está tendo dificuldade. Ou não, às vezes ela já teve problema em vários trabalhos. E aí você tem duas causas. Problema de personalidade da pessoa, que ela quer ficar colocando a culpa no trabalho, então ela tá cheia de problema, mas ela põe culpa no trabalho. Essa daí ela vai fazer de tudo para querer aposentar, se afastar, porque ela não quer assumir a própria vida e põe a culpa no trabalho, né? Então isso é uma outra coisa também muito importante também. A personalidade da pessoa. E como eu disse, hoje essa questão do trabalho está cada vez mais exigente, e não porque as pessoas estão sendo cobradas de forma injusta, mas é que é o mundo atual. E além da personalidade, tem mais algum ponto? Ah, você tem todo, quando você fala em depressão, em ansiedade, você tem a maneira como foi criado pelos pais, às vezes precisa de uma terapia,
né? Às vezes a pessoa tá com um problema no casamento, é um casamento conflituoso, com muita briga, às vezes tem um filho usuário de droga, ou às vezes a própria pessoa abusa de algo. Muitas vezes a pessoa, por preconceito, ela não busca o tratamento psiquiátrico por medo de tomar remédio, por preconceito, achar que psiquiatra é coisa de louco. Então, assim, o trabalho, eu vejo sempre assim, como um aviso de que algo não está bem. Agora, em vez de eu querer só me afastar, eu fazer uma pergunta: o que que eu posso mudar e que eu preciso mudar? Qual ficha que cai? Que eu preciso mudar na minha vida para que eu consiga trabalhar? Porque tem pessoas também, por exemplo, que elas sofreram situações muito estressantes no trabalho. A gente teve crise de pânico, por exemplo. Os casos mais difíceis são professores mesmo. Passam situações com alunos, né, mais novos que não respeitam, e aí a pessoa fica traumatizada e passa muito mal. Essa pessoa realmente ela vai ter dificuldade de retornar ao trabalho muitas vezes, né? E o tratamento desses casos, depois a gente vai falar mais um pouco do trabalho, mas o tratamento, a conduta terapêutica, como que ela tem sido abordada, doutor? Então, aí nós temos que ver se a pessoa tem a condição de buscar ajuda ou não. Porque muitas vezes a pessoa não busca ajuda. E aí não vai resolver afastar do trabalho. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de dizer não, de se posicionar. Ela vai entrar no trabalho, as pessoas vão começar a solicitar coisas para ela e ela vai aceitando. Aceita aqui, aceita aqui. Eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse uma viagem, cada um tem sua mala para carregar. Mas a pessoa que não sabe dizer não, eu chego e falo: você pode levar minha bolsa até ali? A outra: você pode levar minha mala só até ali? Ah, não, claro, claro. De repente a pessoa não consegue andar de tanto peso que está carregando. Então essa pessoa ela precisa fazer uma terapia para entender que ela existe e que ela existindo, ela precisa ser respeitada e ela merece um ambiente que a acolhe. E ela tem que se posicionar, dizer: não, não, agora eu não posso. Eu queria te ajudar, mas no momento eu não posso. Eu queria fazer esse trabalho para você, mas no momento eu não posso, que eu tenho que cumprir outros prazos. Então, para a pessoa se posicionar, para ela dizer não, para ela colocar uma proteção ao redor, ela vai precisar fazer uma terapia. Entendeu? Senão você vai afastar, né? Na hora que ela voltar, ela vai continuar aceitando tudo. Às vezes já está sofrendo um relacionamento abusivo em casa, porque ela não se posiciona, e aí ela vai aceitando um monte de coisa. E aí vai deprimindo, 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 chega no trabalho. A outra coisa é a pessoa que é muito autocrítica também, ela se cobra demais. Aí ela entra num trabalho onde tem metas né, e cobranças, ela também fica insuportável para ela, porque ela já se cobra muito, e aí ela vai ter dificuldade de ser cobrada. E aí o ideal vai fazer terapia. Sempre ideal, né, Jorge? É primeiro fazer terapia, mudança de estilo de vida, para no pior das situações passar a medicação. E é o que é o contrário do que a maioria das pessoas pensam, porque a maioria, eu imagino, pode confirmar isso pra gente aqui ou não, elas buscam medicação, remédio. Doutor, o que que eu tomo para melhorar? Uhum. É isso? É isso, porque que acontece com o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então ele faz de tudo para ficar tipo numa zona de conforto. Por exemplo, se eu perguntar para a pessoa, eu falo assim: você é feliz? A pessoa provavelmente vai falar que sim. E muitas vezes ela não tá feliz. Mas ela não quer ter o trabalho de ficar explicando que ela tá mal, que não sei o É igual quê. tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem. Porque a gente quer economizar energia. Uhum. Então, muitas vezes, a gente não quer olhar para a nossa vida, que a gente chama em inteligência emocional de autorresponsabilidade. Mas como é que tá o seu relacionamento? O que que eu vou... Ah, não, porque o meu marido. Não, mas você, qual a sua responsabilidade no sofrimento que você está tendo? Qual a sua responsabilidade com o seu corpo? Porque assim, Jorge, por exemplo, se a pessoa não faz atividade física, pelo menos eu vejo no meu consultório, é quase impossível a pessoa ter uma disposição, ela está disposta. E o contrário é verdadeiro. Quando o paciente começa a fazer uma atividade física diária, não é 2 vezes por semana, isso aí não vai adiantar nada. Diária, a pessoa chega com o rosto mais brilhante, com o olho mais vivo. Então, a atividade física, por exemplo, é essencial para você ter vida e disposição, porque assim, nós temos que estar forte para enfrentar as tempestades. Onde estão as tempestades? No trabalho. No trabalho, se ninguém quer saber se você está mal, se dormiu mal, se você tem que produzir. Isso é um fato. Então, essa exigência do trabalho também é onde realmente aparece, né? Porque É. em outras círculos da vida, a pessoa pode
de repente passar por eles, mas no trabalho É. aparece, O né? trabalho ele joga luz sobre aquilo que não está bem na vida da pessoa. E de uma maneira geral, quase todos os trabalhos são estressantes. Uhum. Demanda você fazer coisas que você não quer fazer, né? Você está mal-humorado, mas tem que fazer. Diferente de alguns trabalhos, não, né? Como, por exemplo, esses biólogos que vivem lá no mar, vendo as baleias, uma coisa assim bem mais do que é horário para entrar, para sair, produzir, entregar. As próprias regras do É. trabalho e essa consideração como um todo. E Hum. um aspecto interessante que você trouxe logo no início da nossa conversa foi sobre a tecnologia e essas exigências a mais do trabalho. E eu noto que alguns tipos de trabalho, né, comentou também dos professores, mas outros estão vulneráveis, como por exemplo na área hospitalar, né? Você vai para um hospital e você nota ali que exige por estar cuidando da vida, estar cuidando de diversas situações, e em ambientes hospitalares existem essas pressões, né, como por exemplo, é, diversas situações, mas é um ambiente que também as relações humanas não são tão equilibradas ali entre os funcionários e entre as pessoas a mais. Nas escolas com os alunos, né, nos bancos e onde quer que tenha recepção, né, com o público, né? Então são Uhum. esses fatores estressantes que acontecem, né? Porque lidar com o ser humano, você vai ter que ter muita inteligência emocional, ter que ter paciência, ter atenção, você não pode descontar na pessoa, né? Então, é onde exige mais. E, por exemplo, situação de ambiente hospitalar, eu acho que é um dos mais estressantes, porque as pessoas estão adoecidas. Então, a energia do lugar já é uma energia mais difícil, né? Porque as pessoas estão doentes. E se você não tomar cuidado, você também se contamina com a doença do outro, né? Porque ele Uhum. tá com a baixa energia, tá com indisposição, tá doente, e aí você cuidar, tanto é que é uma das coisas que mais gera depressão é cuidar de alguém doente, cuidar de um idoso. O cuidar de alguém doente tem que sempre ser revezado. Se a pessoa ficar muito tempo, ela vai adoecer e vai ficar deprimida pelo cuidar de alguém doente, que é uma das maiores causas de depressão. Essa é uma informação importante também, né, que É. você trouxe. E a ansiedade, doutor Cleto? Fala um pouco pra gente como é que tá aí nos últimos tempos. Tem aumentado, tem diminuído? O que que você observa em relação à ansiedade? Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente tem que especificar. Ansiedade é igual a medo. Então, a pessoa fica num estado de alerta. Aí, em estado igual a medo, igual a catastrofização também, porque a pessoa pensa de forma catastrófica. Então, a ansiedade, ela vem diante de pressão, às vezes do próprio trabalho, que a pessoa vai ter que produzir. Então, a pessoa tem uma ansiedade de desempenho, que a gente fala, que está ligada a duas coisas: crença de identidade e capacidade. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tenho capacidade o suficiente para fazer? Porque a ansiedade faz aumentar o medo e diminuir os recursos que eu tenho para enfrentar. Então, quanto mais ansioso eu vou ficando, maior vai ficando o problema e eu vou ficando cada vez menor e com a sensação que eu não vou conseguir resolver aquele problema. Então, por isso que a ansiedade tem que ser tratado com um estilo de vida, né, com atividade física, com lazer e muitas vezes com terapia para a pessoa aprender a administrar, porque a ansiedade ela tem duas vias, uma que é ela que nos ajuda a nos proteger dos perigos e a outra que nos paralisa. A que nos paralisa é a que nos adoece. E daí eu não consigo fazer. Eu tô com tanto medo, tão preocupado que eu não consigo fazer. Então a pessoa ansiosa, ela é muito preocupada. Então a preocupação excessiva causa tensão nos ombros, dor de cabeça, irritabilidade, sensação dos nervos, a flor da pele e sintomas físicos. A pessoa tem diarreia, tem dor de estômago, dor de cabeça. É como se acometesse todo o organismo. Então, a ansiedade é algo muito, muito global e, ao mesmo tempo, muito atual, porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ter uma prática de yoga, de meditação. Todo mundo quer produzir, produzir, produzir e acaba deixando de lado, né, a paz, vamos dizer assim. E estresse e trabalho, Hum. como a gente estava falando, são relações. O estresse ele contribui de alguma forma para tudo isso? Então, o estresse vem da maneira como a pessoa lida com o trabalho. E por isso que eu falo,
que a pessoa tem que ter uma vida mais sistêmica para ela ter diversão, para ela ter e levar de uma maneira mais leve aquele trabalho. Mas o estresse vai estar lá sempre presente. E por isso que é importante a pessoa saber que ela precisa ter momentos de lazer, que não inclua nem comer, nem beber álcool, né? Nem gastar. Porque senão gera outros problemas também. Então, às vezes, você tem que ajudar a pessoa a encontrar algo que ela faça e que relaxa, e que distrai, porque isso daí vai diminuir a tensão para sobrar espaço para ela aguentar mais estresse. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, às vezes ela é uma pessoa muito dedicada e muito esforçada, só que ela não tem atividade de lazer nenhuma, então ela vai começar a ficar doente. Vai ficar tudo muito sério, pesado, duro, e ela vai falar: eu não aguento mais trabalhar, eu não quero mais trabalhar. Mas é a maneira como que ela leva a situação do trabalho, não é o trabalho em si. E o que que você acha, né, que as empresas poderiam fazer para prevenir Uhum. esse tipo todo de situações e ter pessoas com mais saúde mental trabalhando? Olha, a principal coisa que eu penso em relação às empresas é a questão da cultura. Então, você criar uma cultura. Por exemplo, aqui é um local onde nossos valores são satisfação e alegria. Então, meu colaborador tem que estar alegre. Ele tem que vir motivado. Para isso, eu tenho que ter uma cultura de valores, de valorizar a saúde mental e valorizar o bem-estar de cada colaborador. Então, aí as pessoas lá têm a cultura de estar todo mundo feliz, disposto, animado. Quando alguém sair disso, é um sinal de alerta para a gente, para a pessoa da empresa ir lá e ver o que está acontecendo com essa pessoa. Fala: olha, aqui, vamos tentar te ajudar, alguma coisa assim. Mas aí são valores, porque tem empresas que não tem nem valores, nem cultura, né? Ela vai fazendo o que dá, né? Então, é aquela coisa, missão, valores, né? E cultura, e a cultura do bem-estar, da alegria, da pessoa estar disposta ali, ser um lugar alegre, porque daí vai evidenciar quando alguém está doente, quando alguém é doença. E geralmente é difícil uma empresa assim, as pessoas adoecerem, porque elas vão gostar de trabalhar lá. Porque se eu tenho uma cultura de alegria, de motivação, eu tenho uma cultura positiva, onde o chefe respeita todo mundo, o chefe se preocupa com todo mundo, porque ali é um lugar onde tem uma cultura as pessoas têm que estar alegres, atender todo mundo alegre. Eu acho que você já passou, eu já passei por experiência assim, de chegar num lugar e as pessoas estarem, os garçons te atenderem, sorrindo, o que o senhor precisa, essa cultura, entende? A cultura da felicidade, da alegria que tem que ter na empresa. Aí se alguém sai disso, todo mundo vai ver, porque fala: nossa, ele tá chateado, ele tá sério, né? Então eu acho isso que ajuda bastante. E você falou também do aspecto da chefia, né? E também da questão da liderança tóxica. Uhum. E em um dado momento também sobre, né, o perfil narcisista. Comenta um pouco para gente é, como que é o relacionamento, né, com esse tipo de líder, com esse tipo de pessoa que está numa posição aí de liderança. Então, essa é uma questão muito delicada quando a gente fala de líder narcisista, né? Porque o que é o narcisismo? É o orgulho lá em cima. Então, tem que ser do meu jeito, as coisas no meu momento, é só eu que importa, eu não consigo enxergar a necessidade do outro. E às vezes tem pessoas que têm vários conflitos com pai, com mãe, né? Raiva da mãe, raiva do pai, que estão lá no inconsciente, e quando essa pessoa está numa posição de poder, ela vai tentar descontar no funcionário, né? Então a gente fala: poder corrompe, né? Não é que o poder, né, o dinheiro corrompe, ele aumenta a capacidade de virtudes e defeitos que a pessoa tem. Mas, por exemplo, mudou muito, né? Porque no passado se tinha muitos chefes que cala a boca, faz, é eu que mando, eu que sou o dono. Hoje em dia você faz isso, funciona, o colaborador vai embora e tem que ir embora mesmo. Então hoje o líder, aí vem uma outra coisa, o líder ele vai ter que se treinar, porque não basta mais ele ser o dono. Se ele é o dono da empresa, uma empresa gigante, mas ele maltrata as pessoas,
ele não vai ter sucesso. Que time que vai trabalhar desse jeito? Uhum. Então, hoje em dia, esse tipo de chefe, ele está condenado ao fracasso e falir a sua empresa, né? Mas os funcionários acabam sendo, por medo de ser mandado embora. Às vezes, por exemplo, o funcionário só tem aquele emprego, aí tem mulher e filho, né? E está sofrendo abuso, criticado, mas a pessoa não tem como sair, acaba aceitando, né? Mas, geralmente, nesses casos, né, Jorge, o chefe abusivo, o narcisista, ele não é com um funcionário, e é com todos. Então, todo mundo meio que acaba ficando com raiva da pessoa e ela tá fadada a fracasso. Então, Uhum. naturalmente. Mas até lá, o funcionário pode deprimir, ficar muito doente por ficar recebendo carga negativa, não podendo dizer não, né? Às vezes é sendo humilhado na frente dos outros. Uhum. Que no passado, eu não sei se, acho que você também tem essa visão, no passado era assim, né? Os caras eram um chefe, mandava e as pessoas obedeciam, né? As empresas, muitas delas, né, a hostilidade nas relações eram presentes, né? A Uhum, frieza, o distanciamento, uhum, a relação profissional, né? A uhum, relação ali das cobranças pelas atividades, prazos e metas. E isso tem melhorado e, ao mesmo tempo, muito exposto e criticado, né, nas redes uhum, sociais. O que mais a gente observa em várias delas são sátiras, memes, em uhum, relação a essa relação, né, uhum, de hostilidade no relacionamento interpessoal, principalmente entre subordinados, não em pares, mas entre subordinados, às vezes por disputa de espaço, poder uhum. e entre outras relações. Mas a gente tem que concordar, e eu gostaria que você falasse um pouco disso, que é um campo ainda subjetivo, porque algumas pessoas podem sentir uma determinada situação hostil e outras não, né? Ainda é subjetivo, né? É subjetivo porque depende das feridas emocionais de cada um, né? Então, se eu tive um pai que me cobrou muito, me criticou muito, brigou muito, então eu tenho uma dificuldade de lidar com figura de autoridade. Aí eu vou num trabalho onde tem uma autoridade que fica me cobrando, então aquilo para mim é como assim, ó. Vamos pensar, o trauma é como a pessoa tiver um corte na pele, um cortezinho na pele. Isso é um trauma, uma ferida de rejeição, por exemplo, né? Do pai. Aí, se você pinga uma gota de limão numa pele íntegra, ela não faz, dá uma ardidinha. Mas se você tem uma ferida, um cortezinho, esse limão vai doer profundamente. Então, às vezes, o que um chefe autoritário deu uma bronca num funcionário que não tem esse trauma, ele fica de raiva, fica chateado, mas no outro dia tá de boa. Esse outro aqui fica um mês inteiro com aquela dor, sentindo mal, porque é a história de vida dele, né? Mas como eu disse, geralmente o chefe abusivo ele vai dar problema para quase todo mundo, porque o narcisista ele não enxerga a necessidade do outro, ele só enxerga a si mesmo. E hoje em dia, como eu disse, né, ele vai ter que colocar alguém no lugar dele para gerenciar, porque senão não vai ter time para trabalhar. E o narcisista, ele tende a sempre a se mostrar quem ele é ou ele consegue se adaptar ou se esconder? Então, aí são níveis, né? Níveis de narcisismo. Tem níveis onde a pessoa ele consegue ter um pouco sim, maleabilidade, mas a grande maioria ele predomina que as coisas têm que ser do jeito dele, na hora dele, ele fica bravo quando não, né? Ele é a sua majestade, vamos dizer assim, né? Uhum. Isso vem lá da infância, quando você pega um filho que você não coloca limite. Você dá tudo que ele quer, na hora que ele quer. Aí você tá criando um narcisista que depois ele vai querer tudo do jeito dele, na hora dele. E provavelmente ele vai fazer isso geralmente em quase todas as situações. Aí tem graus maiores onde se percebe que o cara só fala dele, só quer o que importa é as coisas dele, né? E aí vai caminhando para coisas mais. Aí persegue um funcionário, esse cara e tal, tal. Então esse clima, né, Jorge, ele não pode ser mais permitido. Ele já não está sendo permitido por uma questão de que nem eu disse, né? São times hoje no Brasil. Você tem que ser um herói
para ter uma empresa que prospera, não é Uhum. verdade? Tanto de imposto, em outros países, Estados Unidos, você abre uma empresa, as coisas vão. Aqui você tem que ser um herói. E um herói não pode ter uma pessoa estressante lá na frente. Eu preciso ter um líder que tenha capacidade de liderar por ser uma pessoa que se preocupa com os outros. Esse é o grande líder, né? Então eu vou me preocupar com o meu funcionário. Ele entrou. Outra coisa, é marco temporal. A pessoa entrou, estava bem. Depois do trabalho começou a adoecer. Mas muitas vezes a pessoa já vem doente. Uhum. E aí o trabalho, como eu disse, né? Ele só joga luz porque não tem como se disfarçar. Não tem como você, hoje à tarde eu não vou porque não tô bem. Não tem. Então, Uhum. e tá tudo bem, é assim que a vida é. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Você vai ter que se virar. É o mundo que a gente tem, principalmente no Brasil. Em qualquer outro país, você trabalha lá, por exemplo, conheço pessoas que estavam na França trabalhando de pedreiro, mandando dinheiro, comprando casa aqui. Nos Estados Unidos também, qualquer emprego simples de garçom, você consegue comprar uma casa, um carro. Aqui no Brasil, você tem que ralar e você tem que fazer muita coisa acontecer. Então, quando você tem uma empresa, você vai ter que ter pessoas que realmente cuidam um dos outros, né? Esse papel do cuidado, ele realmente é bem importante Hum. nesse sentido, porque as relações humanas estão sempre presentes, existem também as relações hierárquicas, né, e entre, né, os colegas. Mas eu entendi, então, que é muito sutil a diferença ali, o que pode afetar uma pessoa, pode não afetar outra, Uhum. e isso levar aí uma complicação numa identificação. Outra coisa muito importante, o perfil é comportamental, assim, vamos dizer assim. Então, os dois extremos mais simples. Tem a pessoa que é influente e a outra que é conforme. O influente é aquela pessoa que conversa, ela dá risada, ela fala com todo mundo, ela gosta de estar entre pessoas, é uma pessoa que é, vamos dizer assim, extrovertida, é o perfil dela. E o outro, que é o conforme, o mais racional, ele é um cara mais introspectivo, ele é mais racional, ele é mais sério. Então, é, o local que essas pessoas vão trabalhar é totalmente diferente. Se você pega um influente que gosta de conversar, fica falando com todo mundo, em contato com pessoas, coloca ele dentro de uma sala para ficar lá no computador, você vai estressar ele porque o perfil dele não é aquele. Ele vai fazer o máximo dele, mas vai ficar estressado, vai dar gastrite, vai dar dor de cabeça. Ele fala, ai meu Deus, ele quer conversar. Esse cara é o ideal para ficar no front de vendas ou de negociação, onde ele está em contato com pessoas. E o cara mais racional também. Mais racional, mais centrado, mais calculista, ele não gosta tanto de conversar. Você pega ele e coloca num ambiente onde ele vai ter que ter atendimento ao público, vai ter vendas. Esse cara vai dar o melhor dele, mas ele vai sofrer, vai estressar, vai ficar doente, vai ficar com ansiedade, porque ele está no local errado. Então, é muito importante pro gestor, pro líder, pro gerente, ele entender um pouquinho do perfil comportamental para colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque às vezes você tá um funcionário está dando problema numa área, se coloca ele numa outra, ele decola. E decola a empresa junto, vai junto, porque tá no local exato. E isso aí precisa do gestor, do líder, fazer algum treinamento sobre perfil comportamental. Essa é uma área muito importante, né? Porque o perfil comportamental é o que gera não só a adaptação da pessoa naquele ambiente, mas como já uma preparação. Ela está mais preparada para assumir uma atividade Uhum. que ela tem mais habilidades naturais de conseguir entregar um resultado melhor. Sim. Então ela vai ter que forçar a fazer uma coisa que não é dela. No futuro, geralmente a pessoa acaba saindo, porque é muito sofrido para ela. E você falou um tema interessante agora, as pessoas saindo. Do que você observa aí no dia a dia da clínica, da psiquiatria? O que você ouve, orienta em relação às pessoas a saírem do trabalho que elas estão? Então, eu sempre oriento em relação a sair do trabalho onde elas estão, eu sempre oriento, assim como um relacionamento também, casado. Vamos tentar mudar a sua vida por um todo. E aí, se não conseguir, aí a gente vê a questão do trabalho. Primeiro a vida, É, depois, é. primeiro enxerga todos Porque os às vezes pontos. tá com problema no relacionamento porque não tá tendo diálogo com o marido.
Aí vai acumulando, 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 e isso faz com que ela tenha um problema no trabalho, porque às vezes é um chefe lá. Então, eu trabalho, vamos melhorar, trabalhar, melhorar o seu relacionamento. Lazer, você tá tendo lazer? Então vamos colocar lazer aí. Muitas vezes você coloca um lazer, você melhora o relacionamento. Até a parte espiritual também, tudo. A pessoa tem que se haver com a vida dela e saber que o trabalho, ele é um sabor da pizza. Sempre falo, né? Que a nossa vida é como uma pizza que tem que ter vários sabores. Um deles é trabalho. Trabalho, um outro família, o outro diversão, o outro espiritualidade, o outro social, o outro saúde física, o outro saúde emocional. Então tem no mínimo 7 sabores. E às vezes você pega a pessoa que a pizza dela tem um sabor, que é o trabalho. Que eram as pessoas antigas, que tinham muito sucesso no trabalho, eram famosas, ricas, todo mundo a aplaudia, só que deixava a família de lado. Então, casamento falido, filhos ausentes, filhos criados só com o pai dando dinheiro, porque o pai está sempre trabalhando, e ele fala, não, eu estou colocando as coisas em casa. Aí crescem filhos frágeis, que é os filhos que a gente vê hoje, angustiados, deprimidos, com medo, porque o pai é a proteção, e o pai está ausente. Mas o pai dava dinheiro. Aí quando cresce, aí o pai vai chegar e fala: Nossa, os meus filhos só me procuram para pedir dinheiro. Ó, e se faz de vítima. Claro, você criou eles com dinheiro, não foi com afeto. Então teu filho não vai falar: Pai, vem aqui para a gente passar o domingo junto, porque você nunca passou o domingo junto com o filho. Então ele vai falar: Não, pai, eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa. Então tem toda essa. É o que eu estou trabalhando dentro do meu movimento Mente Lúcida, né? É trabalhar gratidão, perdão, visão positiva de futuro, tentar mudar tudo para ver se realmente é o trabalho. Aí Porque, depois, num segundo momento, vamos verificar se realmente existe ali alguma situação que pode ser alterada. E é, geralmente é ou não é o trabalho? geralmente não. Geralmente não. Agora, você tem pessoas aí, tem uma distorção de personalidade, que elas não querem assumir as responsabilidades da vida e ela quer se afastar do trabalho. Quer porque quer, entende? E aí é meio que isso é uma coisa meio de uma personalidade mais negativa. Não, mas na grande maioria das vezes não é. Porque se for, todo mundo tem que estar doente. Que é o que acontece. Com um lugar onde eu trabalhei, estava todo mundo doente. Por- Aí sim se comprovava que o problema era o É, trabalho e não a vida pessoal das pessoas, é, né? é isso. E geralmente, nos campos todos da vida, né, existem melhorias, e quando é do trabalho fica mais fácil de identificar também, Uhum. né? Porque o nome dos riscos que estão entrando agora chamam psicossociais. Psico da psique, sociais das relações, relação com o trabalho e relação vida privada, Não. familiar, hobby, lazer, atividades e É interessante porque no manual de doenças mentais, o DSM-4, o antigo, tinha lá, eram vários eixos e um deles era fatores psicossociais, uhum. né? Que é como a pessoa está lidando com a vida dela. Tem as duas coisas, né, Jorge? Como a pessoa está lidando com a vida dela, que pode ser mudada, e ela ser. Você trabalhar várias áreas da vida dela, e ela não só não sair do trabalho, como produzir mais no trabalho. Porque ela vai encontrar um propósito. Porque às vezes ela trabalha mal porque ela está trabalhando e o chefe é chato. Mas aí eu trabalho com a pessoa. Você tem que dar o seu melhor, a sua melhor versão, porque isso é você. Se não está sendo reconhecido naquele trabalho, daqui a pouco em outro lugar vai ser reconhecido. Né? A gente até exagera assim, quando você for trabalhar, trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. Porque Hum. você vai dar o seu melhor. Aí se não está sendo reconhecido, talvez vale a pena você sair. Mas no sentido de a pessoa ficar melhor e transformar a maneira dela trabalhar. Isso é uma mudança que tem que ser feita. É autorresponsabilidade, chamar a pessoa. Então, não é mais o trabalho, nem o marido, é você com você mesmo, como é que você tem que fazer, né? Agora, o problema é que, por exemplo, quando vem para mim, às vezes vem a pessoa perdida e eu vou encontrar e às vezes ela vai descobrir que o problema é no trabalho. Mas às vezes para você, a pessoa já vem queixando do trabalho. E aí, então, é difícil de você pegar ela e trabalhar as outras áreas da vida dela. Ela vai querer saber de se afastar, né? E se afastar do trabalho
É importante, porque às vezes a pessoa está em crise. Né? Às vezes é um bipolar, às vezes é um pânico, está em crise. Mas a pessoa não pode ficar afastada completamente do trabalho. Porque senão ela vai adoecer. Porque a nossa mente não tolera espaços vazios. Se a pessoa fica sem trabalhar, ela fica em casa e aí não tem ocupação, aí vai vir pensamentos negativos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, angústia. Então ela tem que colocar coisas positivas, ela tem que se sentir útil. Então, de alguma forma, ela vai ter que voltar a trabalhar em alguma outra área, entendeu? E deixar a pessoa completamente afastada, ó, você é incapaz pro resto da vida de trabalhar. No começo a pessoa gosta, mas depois ela vai sofrer. Pela essa questão da inatividade mesmo, É. né? Porque enquanto ela não está trabalhando, ela está fazendo o que? Eu sempre me pergunto, né? Uhum. Nesses tipos de afastamento, É. né? Se é o ideal mesmo afastar, né? Uhum. Do trabalho ou não Uhum. diante de casa. A gente sabe que sim, muitas condutas, né? Para tirar os fatores causadores, estressantes é necessário, mas em muitos pode até não ser o mais indicado, né? Sim, é igual a pessoa quebrou uma perna. Vai ter um tempo ali que ela vai ter que ficar afastada porque ela tá com a perna quebrada. Mas depois o osso vai regenerando, aos poucos ela vai voltando. Então tem que voltar. Agora, às vezes o problema tá em casa, o problema tá com os filhos, problemas, né? Então vai em várias outras áreas da vida e a pessoa daí quer se afastar. E da minha experiência, o que eu mais realmente vejo mesmo são dois grandes problemas, de professores e de pessoas que trabalham em banco também, que são muito exigidas. E os professores, porque hoje as crianças, os adolescentes, eles não estão respeitando mais o professor. Então, antigamente, o professor chamava a atenção do aluno, né? Aí hoje, se o professor chama a atenção do aluno, os pais vão vir para chamar a atenção do professor, porque repreendeu o aluno. Então, o pai não põe limite, e quando alguém vai pôr, o pai vai contra. Então, a gente tem uma sociedade hoje de crianças e adolescentes extremamente agressivos, extremamente narcisistas, e que não respeitam ninguém. Por exemplo, eu dou aula na faculdade, e isso eu nunca passei por isso. Então, na minha faculdade, você fazia a prova e tirou a nota que tirou e acabou. Hoje, a gente faz a prova, o aluno não passa ou tira uma nota ruim, ele pega e entra com um advogado contra as questões da prova. Entende? Então, mudou. Então, na hora de você elaborar uma questão de uma prova, eles falam, ó, não faz isso, não faz isso, não pode fazer aquilo. Você tem que, parece que, cuidar como se fosse uma criança muito frágil. Assim, você não pode colocar, assinale a falsa, Uhum. alternativa falsa, que isso pode confundir, entende? Então é uma preocupação para agradar o aluno, entende? Uhum. Esse no sentido dos professores, também foi falado no sentido também dos bancários, né? Pessoas que trabalham em, não bancários, né? Mas pessoas que trabalham em bancos, Uhum. e também em várias outras profissões que isso pode acontecer, né? Você pega, por exemplo, policiais, você pega É. médicos que trabalham em UTIs, você pega pessoas, bombeiros, Hum. né? Que são pessoas que trabalham ali numa pressão externa de trabalho muito muito grande também, Hum. que podem. Aí você está levando em conta os trabalhos que realmente exigem muito do emocional da pessoa, né? Que é trabalhar nessas condições que são realmente difíceis de para qualquer um, né? Uhum. Lidar. Entendi. Obrigado, Cleto, pela nossa conversa aqui de hoje. Esclarecemos, né, muitos pontos interessantes. Então, a saúde mental e trabalho, vimos que um campo novo, apesar do assunto ser antigo, e se tiver mais algum espaço para mais alguma complementação de tudo que a gente conversou, pode ficar à vontade. Eu acho bem importante a gente falar, por exemplo, da prevalência. Então, em média, a prevalência de depressão, da sua universidade, é em torno de 20%. O que isso quer dizer? Se você está numa sala com 10 funcionários, é difícil algum ter câncer, ou difícil algum ter problema no coração, mas ansiedade, insônia, depressão, 20% já teve uma depressão, 20% está tendo uma depressão agora e está no trabalho, e 20% vai ter. Agora, tem que ter a cultura da alegria. Alegria ou, assim, disposição, alegria, felicidade da empresa.
Porque quando alguém estiver deprimido, todo mundo vai ver. Fala, cara, ele tá triste, ele tá quieto. Aí levar para tratar. Agora tem a questão. O tratamento, Jorge, é no máximo 2 a 3 meses, assim. Em um mês a medicação já faz efeitos, fazer uma terapia. Então, a 2, 3 meses a pessoa melhora da depressão e aí ela tá pronta para voltar. O tratamento, então, seria esse tempo de É, 2 a 3 dois meses. a três meses. Uhum. Agora, o que que você quer, às vezes, só se for transtorno bipolar, que é uma doença mais grave, que cursa com depressão e períodos de agitação, crise de raiva, compulsão por compra, compulsão por álcool, várias noites sem dormir. Esses pacientes eles demoram mais a responder porque é uma doença mais grave. Mas sempre temos que tratar, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai num médico muito ruim e fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E com medicações ruins. E aí o problema nem é da pessoa, mas é o tratamento que não está sendo correto. Então, tá doente, então vamos lá buscar ajuda. A gente está aqui, a nossa cultura é de estar todo mundo junto, então nós vamos torcer por você, você vai se afastar, mas logo vamos esperar. Agora, se a pessoa começa, ai, não quer, não quer, às vezes ela tem uma personalidade que ela quer culpar o trabalho, culpar os outros, e ela não tem, e aí tem um pouquinho de narcisismo da pessoa. Ah, não, é o trabalho, eu não quero mais trabalhar, e aí fica um problema de personalidade que é mais difícil de tratar. Mas dentro do meu movimento, dentro da maneira como eu penso, a gente não pode tolerar as pessoas ficarem sofrendo emocionalmente. Não dá para deixar a pessoa com depressão, com ansiedade, porque existe tratamento, existe como melhorar, e esse é um fator grande. Então, para eu crescer, eu tenho que começar a aprender a vender, depois eu tenho que colocar pessoas, treinando essas pessoas para aprender a vender, depois eu tenho que treinar líderes, e para treinar líderes, eu preciso me tornar um líder, e eu vou ter que treinar a mim mesmo para eu ser um líder. Um líder que entende, compreende, está animado, está disposto, está sorrindo, ele está uma visão leve, o trabalho tem que ser leve, produzir, tem que ter, então a questão da cultura da empresa, ela é muito importante, porque dela vai, com um radar assim, vai aparecer a pessoa que está doente. Entendi, muito esclarecedor esse ponto também, muito interessante essa visão. Você falou da ansiedade, depressão 20%, ansiedade tem É mais ou estatística? menos, Ansiedade, depressão? entre 20 a 30% da população, ou seja, é Sim. muito, né? É Bastante. bastante Uhum. coisa. Muita gente. É Uhum, muita gente. Empresas grandes têm mais funcionários, tem que ter mais atenção a esses uhum, pontos, então também. isso. Entendi. É. Muito obrigado, então, pela tua participação aqui no Medivo Cast, que é um programa da Medivo para trazer conhecimento para os nossos clientes, profissionais e empresas da área e todos interessados também sobre esses assuntos. Conversamos hoje com o Dr. Cleto Rocha Pombo e uma conversa muito esclarecedora sobre saúde mental, e peço que, se fez sentido para você, se você gostou, comente, curta, compartilhe, nos siga e também passe esse vídeo adiante. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.